Olá, meu nome é Daniel Lucas, eu sou acadêmico de iniciação científica HUGG Unirio/BC-CNPq. O título do meu trabalho é As manifestações neuropsiquiátricas da Covid-19 após infecção leve por SARS-CoV-2. A equipe de pesquisa no qual eu faço parte é uma equipe multidisciplinar. Tem minha orientadora, que é a doutora Cláudia Vasconcelos, neurologista. Além disso, nós temos uma fonoaudióloga, neuropsicóloga, nutricionista, enfermeira, tem os acadêmicos de medicina, acadêmicos de psicologia. Além disso, a gente também conta com o apoio de diversos neurologistas do Hospital da UGG. Essa pesquisa surgiu pela demanda da pandemia da Covid-19. Nós vimos que diversos pacientes que tiveram a Covid-19, infecção leve, apresentavam, após a infecção, uma síndrome pós-Covid. Essa síndrome pós-Covid ela pode afetar múltiplos sistemas. Tem os sistemas sensoriais, que a gente vê com as queixas de olfato e paladar, principalmente, que é a anosmia e a geusia. E também nós temos as queixas neuropsiquiátricas, que vai ser o tema do nosso trabalho aqui, que eu vou mostrar mais para frente. Introdução. A Covid-19, a gente sabe que é uma doença que é causada pelo vírus SARS-CoV-2. Ela iniciou na China, na província de Wuhan, em dezembro de 2019. Como eu falei anteriormente, é uma doença que afeta múltiplos sistemas na fase aguda, incluindo também algumas manifestações neuropsiquiátricas, como ansiedade, depressão, fadiga e distúrbios do sono. Essas desordens e manifestações, elas podem persistir após a infecção primária por Covid-19. E isso vai gerar no paciente um prejuízo da cognição e da qualidade de vida. Objetivo do estudo. Então, o objetivo do nosso estudo seria analisar a prevalência de manifestações neuropsiquiátricas persistentes após a infecção primária por Covid-19, principalmente a fadiga, a depressão e a ansiedade. Como que a gente realizou esse estudo? Bom, trata-se de um estudo transversal analítico com uma coorte de 146 pacientes. A coleta de dados ela foi feita em pacientes atendidos no ambulatório pós-Covid-19 do HUGG no período de setembro de 2020 a março de 2022. Esse ambulatório ele funciona às sextas-feiras de manhã no HUGG. A amostra. Como a gente realizou esse trabalho no Hospital Universitário, a amostra, em sua maioria, foram profissionais de saúde, alunos e funcionários e pacientes ambulatoriais do HUGG. Foram incluídos nesse estudo os pacientes que tiveram diagnóstico prévio de Covid-19 e também que tenha terminado a fase aguda da Covid-19. Além disso, ele tem que ter mais de 18 anos. Para avaliação. A avaliação nós fizemos alguns testes de rastreio para sintomas neuropsiquiátricos, incluindo a escala de gravidade de fadiga e a escala hospitalar de ansiedade e depressão. Além disso, a gente passa alguns formulários de questionários sociodemográficos. Esse é um exemplo do nosso formulário Google, que a gente consegue colher os dados sociodemográficos e nele também a gente consegue inserir alguns testes, como a escala de gravidade de fadiga e a escala de ansiedade e depressão hospitalar. São testes que o próprio paciente consegue responder, então a gente consegue inserir nesse formulário Google. Tem alguns outros testes que a gente aplica lá no ambulatório, que a gente precisa que o paciente vá presencialmente, que são os testes Mini-Mental e o Single Digit, que é o SDMT. São testes que precisam de um aplicador, mas esses testes eles não fazem parte dessa vertente aqui do estudo. Aqui a gente vai ver só os pacientes relacionados à fadiga e ansiedade e depressão. Nesse formulário também a gente consegue colocar o termo de consentimento digital, além de entregar o físico de forma presencial. Bom, a escala hospitalar de ansiedade e depressão ela é composta de 14 perguntas, sendo as perguntas ímpares relacionadas à ansiedade e as perguntas pares relacionadas à depressão. Após o paciente preencher esse formulário,
a gente faz o cálculo e, dependendo da pontuação, a gente classifica o paciente. Se for de 0 a 7 pontos, improvável. Se for de 8 a 11, possível. E se for de 12 a 21, provável. E com isso a gente consegue saber se o paciente tem depressão ou ansiedade. A escala de gravidade de fadiga, ela é composta de 9 itens, desculpa. Cada item tem uma pontuação de 1 a 7 e o paciente vai marcar, né, responder o que tiver relacionado com o item que ele lê. Depois a gente faz uma soma dos scores e a gente adotou como corte o número 28, ou seja, valores acima de 28 a gente considera como presença do indicador de fadiga. Vamos aos resultados. Bom, os testes foram realizados em média 7 meses após a infecção por Covid-19, ou seja, o paciente que chegou ao ambulatório tem em média 7 meses após a infecção, com um intervalo de referência de 1 a 24. A média de idade entre os pacientes foi de 22 anos, com um intervalo de referência de 19 a 71. A gente espera realmente que a média seja um pouco jovem, adulto jovem, né? Por a gente estar no hospital universitário, a gente tem profissionais de saúde, alunos e funcionários em idade laboral, ou seja, pessoas que estão trabalhando em idade mais jovem. Apesar da Covid-19 ter uma incidência maior em pessoas mais idosas, como a gente sabe, né? Tem uma imunidade mais prejudicada. Vamos aos resultados. Nos formulários, a gente inseriu uma pergunta, né? Para a pessoa definir se ela teve algum déficit cognitivo que ela notou após a Covid-19. E a gente explicava para o paciente que esse déficit cognitivo pode ser alteração de memória, alteração de fala, esquecimento, entre outras coisas. E quase 55% dos pacientes relataram que apresentaram algum déficit cognitivo após a infecção por Covid-19. É um número bem elevado. Em relação aos resultados da escala hospitalar de ansiedade e depressão, a gente observou que quase 20% dos pacientes que fizeram o teste, né, a escala, tinham provável e possível depressão. Esse número é bem elevado, considerando que quase 40% tinham possível e provável depressão, e que a prevalência de depressão no Brasil hoje gira em torno de 15%, né? É um número bastante elevado para pacientes que tiveram Covid-19. Ansiedade, nós tivemos 30% para provável e 20,54% para possível. Também é um número elevado, a gente sabe que a prevalência dos transtornos de ansiedade no Brasil gira em torno mais ou menos de 27, 28%. Então, a gente está considerando aí quase 50% dos pacientes com uma possível ou provável ansiedade. Os resultados da escala de gravidade de fadiga. Como eu falei anteriormente, a gente adotou o corte de 28 pontos e 71,91% dos pacientes tiveram o diagnóstico de fadiga crônica após a infecção por Covid-19. É um número bem elevado, sabe, né? E, claro, pode ter outras relações. A gente sabe que durante a pandemia nós ficamos mais em casa, nós fizemos menos coisas, né? Conclusão. As escalas utilizadas demonstraram que os pacientes que tiveram infecção leve por Covid-19 apresentaram queixa frequente de fadiga crônica, ansiedade e depressão. Além disso, a gente teve também o componente, né, do déficit cognitivo subjetivo, e mais da metade dos pacientes relataram que tiveram esse déficit cognitivo após a infecção, e eles também podem estar relacionados com essas alterações nos testes. E por último, é muito importante que novas investigações e avaliações a respeito da origem dessas queixas sejam realizadas, visto que o período de confinamento e isolamento social
também podem contribuir para o surgimento dessas queixas neuropsiquiátricas. A gente sabe que durante a pandemia a gente ficou mais em casa, tem o isolamento social, isso pode alterar diversas funções executivas, de memória, de atenção, e também pode acarretar em distúrbios neuropsiquiátricos, como ansiedade e depressão, ficar mais em casa. Essas foram as referências. Muito obrigado e até a próxima.